estar me ajudando, para estar acreditando em mim. E Ele estar aqui hoje, aleluia. Posso contemplar cada detalhe, benção. Decidindo sair dali do Brasil e vindo para cá. Deus, eu vou cuidar. Vai ser do meu jeito, meu filho. Não vai ser do seu jeito, não. Aleluia. A qualquer momento, nosso Jesus virá. Estejamos atentos para o soar da última trombeta. Quem está esperando esse grande dia? Aleluia. Será o dia mais marcante da história dessa terra. É a vinda de Jesus Cristo buscar a tua noiva. Pela fé e em espírito eu posso contemplar Deus Todo-Poderoso no seu trono. Olha para a sua direita e ordena ao filho: vai, meu filho, é a hora, é agora. Vai buscar a minha igreja, aquela que perseverou, os lavados e remidos no sangue de Jesus. 1 Coríntios 15 e 32. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós que estamos vivos seremos transformados. Aleluia, glória a Deus. Esse é só um versículo, mas isso não é o oficial ainda. Eu vi ele hoje, mas eu quis ler aqui antes. Quem queria abrir 2 Timóteo 4, 1 e 5. Amém. Vai chegando os missionários ali, chegou na hora boa. Aleluia. Segundo Timóteo 4, do 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia, maravilhoso Deus, aqui está o teu servo, Pai, que irá ministrar a palavra, a tua poderosa e infalível palavra, Senhor Jesus. Usa conforme a tua vontade, faça o teu querer, usa como queres, em nome de Jesus. Parecemos pouco, mas muitas das vezes uma palavra é para uma alma. Pode ser para a melhora da nossa vida espiritual, pode ser para um conserto, pode ser para uma salvação. No dia do evangelismo, né, o último evangelismo, uma alma aceitou a Jesus, né? Então, mesmo que ali diante dos nossos olhos ninguém se decida, mas aquela mensagem é levada lá dentro dos apartamentos ali, e a gente vai clamando aqui: Deus, quem ouviu a tua palavra, que possa tomar uma decisão. Aleluia, o evangelho não vai parar. Aleluia. É o que eu creio em nome de Jesus. Vendo os sinais de hoje em dia, pela fé, pelo que tenho lido na palavra de Deus, é inimaginável crer que Jesus demorará 10, 20, 30 anos para voltar. Os sinais estão a cada dia simultaneamente. No tempo das Sagradas Escrituras, era difícil imaginar, João, ao escrever, imaginar que todo olho veria. Como é assim? Como pode? Hoje sabemos que em um minuto
quando Jesus aparecer nas nuvens com grande glória, em 1 minuto, a terra toda vai ver, todo olho verá, mas Ele levará os que estão preparados, os que estão perseverando no Evangelho, aleluia. Eu me alegro em ver assim, o mover de Deus através das nossas orações, o que temos clamado. Deus tem mandado almas, aqui nós temos aqui esse obreiro aqui dedicado, disposto a seguir o Evangelho, a mudar. Isso é o clamor, é o que temos clamado, e muitas outras coisas, a nossa perseverança, a nossa fidelidade, a nossa entrega na presença do Senhor, é o que temos clamado, porque só subirão os que permanecer firmes na presença de Deus. Eu me alegro muito e continuo, mesmo pouco, mesmo buscando pouco. Às vezes eu olho, meu Deus, eu tenho buscado tão pouco, eu tenho orado tão pouco, meu Deus. Eu não me conformo em perder tanto tempo com aquilo que não edifica a minha alma. Mas o Senhor entende as nossas fraquezas, Ele entende mesmo no pouco, Ele está respondendo, eu creio, missionária. Aleluia, mas ao mesmo tempo, eu me entristeço muito em ver que muitos estão dando ouvidos às ilusões desse mundo. Às vezes, muitas das vezes na própria igreja, muitos estão dando ouvidos às ilusões desse mundo. Que possamos esquecer aquela figura do inimigo de chifre, de rabo. Ele não vem dessa forma. Ele mesmo criou essa alusão para que muitos acham que ele só virá dessa forma, com esse tipo de engano. Ele vem sorrateiro, ele vem com as bandejas, as ilusões desse mundo, a vaidade, o poder, a luxúria, é o que muitos têm buscado, o status dessa terra. Muitos têm abandonado o Evangelho por um momento, por vaidades próprias dessa vida. Isso me entristece muito. E é sinais da volta de Jesus. Traga a reflexão do versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Uma palavra como essa, muitos não suportam mais. Ao começar aqui, muitos já saem. Muitos estão procurando a palavra que massageia o seu ego, aquela palavra que ele quer ouvir, não que Deus quer falar. É só ver acompanhando as igrejas, esses ensinos, pregações de prosperidade, a igreja está cheia. Mas o verdadeiro Evangelho, eu creio que muitos ainda estão dispostos a seguir, a levar o verdadeiro Evangelho como os apóstolos levou. E aqui nessa igreja se encontra, aleluia, em nome de Jesus eu creio. Posso ver o engano em todo tempo atingindo a muitos. Muitas pessoas que nasceram no Evangelho. Na minha cidade tem exemplo de pessoas que nasceram no Evangelho e está dando ouvidos, e está dando lugar a status passageiros, uns se convertendo à maçonaria. Meu Deus, pessoas que têm tanto entendimento, que nasceu no Evangelho, se dando lugar por vaidades, por simplesmente estar na sociedade, trocando uma vida com Cristo por momentos dessa terra, por vaidade, por engano. Mas se você não faz parte desse grupo, adore a Ele e persevere no nome de Jesus Cristo. Posso contemplar sim esse tempo de faculdade. Muitos estão abandonando o Evangelho, muitos estão dando ouvidos àquelas ideologias satânicas que muitos têm pregado, muitos têm de toda forma implantado nas escolas, tentando até nas igrejas. O inimigo quer enganar, o inimigo está aí para enganar, e quem não estiver atento, ele vai levar. Ele não brinca. Ele usa as pessoas para ganhar almas para ele, né? Esses influenciadores, essas pessoas influentes do mundo. Quantas almas essas pessoas não ganham para o inimigo? Mas ele não abre mão dessas almas, não, né? Esse pessoal ganha as almas, mas a dele também ele quer. Ele não abre mão. E muitos estão indo por esse lado. Muitos estão indo por
esses influencers de hoje em dia que pregam esse falso evangelho, que estão preocupados em mais em likes, em visualizações. Eu vi outra vez uma pseudo pregadora, né? Ela dizendo: eu vou continuar com essa mensagem da prosperidade. Vai ver outro tipo de mensagem, quantos views que tem. Sabe, estão preocupados com o ego deles, a vaidade deles, não levar o verdadeiro evangelho. E eu não faço parte desses, em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes eu me sinto tão... Meu Deus, como eu peço a Deus capacitação, como eu preciso desenvolver o ministério, desenvolver a pregação. Mas ao ler em Êxodo, Deus mandou Moisés ir ali cumprir aquela obra, e ele disse para Deus: meu Deus, eu não tenho eloquência, mas Deus tão somente vai que eu falarei através da sua boca. Aleluia. Então não há desculpa para não falar do amor de Deus, não levar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Aleluia. Já prepara mais água aí. Aleluia, glória a Deus. O mundo do engano, o mundo do poder. Misericórdia, Jesus. Deixa eu ver, Aleluia, glória a Deus. Mais sinais, falsos cristos, falsos profetas. A todo tempo, nas mídias sociais podemos ver enganadores do evangelho. Aleluia. Vou entrar aqui numa parte aqui que já foi dito aqui no culto de ensino de uma terça passado, mas já estava no meu coração de passar para a igreja um pequeno detalhe, e que se trata também dos sinais dos últimos dias. Assim, as pessoas podem dizer: mas essa volta de Jesus, esses sinais, toda a vida aconteceu, né? Terremotos, fome, peste. Mas nós podemos contemplar tudo simultaneamente, tão correndo tão depressa. Ontem se falava em guerra, hoje já está tão depressa correndo. O projeto, a base para o anticristo todinha já está pronta. Falta o mínimo detalhe, só o crente muito natural, ou vou além, só o crente muito carnal, para não enxergar o que está acontecendo, que a qualquer momento, né? Assim, eu creio que na própria igreja Jesus vai vir, vai levar a sua igreja, e uns vão dizer: rapaz, ele estava vindo mesmo, né? Tem muito crente disperso na igreja. E mais um sinal da volta de Cristo é a perseguição ao evangelho. Minha garganta seca fácil demais, não entendo não, meu Deus. Chamar. Aleluia. Podemos ver, né? Isso não é o tipo de pregação que a gente vê falando por aí sobre as perseguições. A gente pesquisando, a gente encontra, mas pregando sobre isso, não se vê. A perseguição contra os crentes, muitos cristãos sendo mortos no mundo, na Nigéria. Muitos, milhares de cristãos sendo mortos por amor de Cristo. O que os apóstolos passaram nos dias de hoje não é diferente, né? E Maomé inspirado grandemente pelo inimigo. Maomé, o saudita, inspirado pelo inimigo, escreveu o Alcorão. E a gente vê essa perseguição contra os cristãos. Para eles, perseguir os cristãos, matar os cristãos, é o que eles estão obedecendo o Deus deles, é o que eles crerem, e é o que está escrito, que Alá, né, se eles não nos matar, nós iremos perseguir a eles. Então, muito conduzido pelo inimigo, eles estão matando de forma, assim como nós temos sede de almas para Cristo, ele, com seu engano, acaba guiando, orientando o seu povo a perseguir
a sua igreja. Aleluia. Mas que possamos não negar em momento algum o nome do Senhor. Aleluia. Clamar por eles para que Deus salve. Me lembro de Estevão, diácono, muito usado por Deus, fazia maravilhas e sinais. Ao morrer por amor, não apontou, não amaldiçoou. Simplesmente Deus perdoa, eles não sabem. Assim, a nossa guerra não é contra a carne, né, nem contra o sangue, porque muitas pessoas se levantam contra nós, mas o nosso dever é orar por eles, é clamar, porque eles não têm o nosso conhecimento. E assim foi o que o apóstolo Estevão fez, clamou: Senhor, não impute eles, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Mas aquele que perseverar, os que perseverar serão vencedores. Aleluia. E terão a coroa. Passar para a igreja. Olha, eu fiquei um mês sem pregar, já estou muito nervoso. Acho que eu preguei o mês passado e agora parece que eu estou começando de novo. Aleluia. Amém. Passar para a igreja que as coroas, né? Nós sempre ouvimos falar que teremos coroa no céu. Mas essa coroa, elas são simbólicas, elas são figurativas. Por quê? Por quê, Ramon? De onde você tirou isso? Na palavra de Deus diz que nós teremos 5 coroas. Aqueles que permanecer firmes terão o seu galardão. Ou seja, essa coroa, elas são figurativas, porque a Bíblia diz que nós teremos 5 coroas. Quem é que vai ter 5 cabeças? E cada uma tem o seu significado. A primeira, coroa da vida, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Aleluia. Cada situação aqui na terra, cada entrega sua na presença do Senhor, você terá uma coroa. Segunda coroa, coroa da justiça. Que coroa é essa? Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardado, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. A coroa da justiça. Glória a Deus. Terceira coroa, coroa da alegria. 1 Tessalonicenses 2:19 e 20. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa coroa de gozo. Aleluia. Não importa se teremos ou não, importa é que estejamos com Cristo para sempre. Aleluia. Eu creio que nós realmente somos a geração do arrebatamento. Oi, Yuri, você chegou na hora H, meu irmão, da glória. É tempo de você se alegrar e contemplar que você chegou na hora de subir para o céu. E nós, olha, pela fé, nós conheceremos o novo céu, conheceremos a nova terra e não morreremos. Falta mínimo detalhe. Não estejamos dispersos, sempre atentos aos sinais, acompanhando. A verdade está aí, é só acompanhar, só procurar a informação e não ser enganado. Mas eu creio que aqui não há. Eu creio que num dia como esse, quem está aqui na presença do Senhor é quem tem sede, é quem está perseverando na vinda de Cristo. Aleluia. Quarta coroa, coroa de glória. 1 Pedro 5:4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Quinta coroa, coroa incorruptível. Coríntios 9:25. E em todo aquele que luta de tudo e se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Nós não buscamos as coisas dessa terra, nós não buscamos a glória dessa terra, esse engano. Nós buscamos a presença de Deus, nós buscamos o nosso Deus e teremos a nossa coroa, perseverando na presença de Deus. Aleluia. Eu agradeço essa oportunidade.
Hoje foi mais de 10 minutos, benção. Que Deus abençoe e continue orando. Para Deus me capacitar cada vez mais. Como eu disse no início, eu não queria de jeito nenhum missões. Só queria ficar aí sentado adorando. Mas os planos de Deus são maiores que o meu. E que Ele cumpra a sua vontade na minha vida. E me capacite. É devagarzinho, eu estou buscando. Mas é devagarzinho, é do jeito dele. Aleluia, né? Deus é fiel. Eu creio que um coração com sede de Deus, um coração que está disposto a fazer a obra de Deus, Ele vai capacitar, Ele vai fazer a maneira como Ele quer. Amém. Glorioso é o nosso Deus. Palavra de conscientização num culto de intercessão. Palavra onde Deus, Ele cada vez mais nos alerta. Quando nós entramos num culto de intercessão, nós estamos clamando pela manifestação do poder de Deus. Quando nós entendemos que Deus, Ele vai manifestar o teu poder e a tua glória no nosso meio, nós começamos a clamar para Deus, Ele curar enfermidades, Deus, Ele mover portas, abrir portas para que Deus entre na justiça, entre onde os médicos não conseguem entrar. E muitas das vezes nós esquecemos de clamar no culto como este, numa palavra como essa, que verdadeiramente a manifestação e o poder de Deus só vai acontecer na minha e na sua vida quando nós entendermos que primeiramente nós temos que ouvir a voz de Deus, render aos teus pés e buscar a nossa salvação. Porque, missionária Lira, não adianta nós buscarmos as coisas deste mundo, Yuri, não adianta nós somente clamarmos para Deus restaurar as nossas forças, Deus restaurar a nossa saúde física, enquanto a nossa saúde espiritual está indo embora. Nós clamamos para Deus abrir uma porta de trabalho, uma porta de prosperidade nessa terra, enquanto as portas dos céus estão fechadas para mim e para a sua vida, porque nós não buscamos a presença de Deus. É chegado o tempo de verdadeiramente nos achegarmos ao Pai. Estamos vendo pessoas desfalecendo, amor esfriando. Pessoas que adoravam agora já não adoram mais. Pessoas que buscavam agora já não buscam mais. Pessoas que faziam o possível e pensavam que até o impossível para estar na presença de Deus, hoje já não tem o mesmo ânimo, já não tem o mesmo vigor. Porque a palavra foi dita que iria chegar o final do tempo e nunca chegou. Mas o Senhor, Ele está à porta. Os sinais já estão em evidência. Jesus, Ele pode me recolher e te recolher nessa noite, em um piscar de olhos. Você que está em tua casa neste momento cultuando, Deus, Ele pode te recolher. Muitas das vezes nós olhamos para os rumores de guerras, olhamos para tudo o que está acontecendo neste mundo e esquecemos de refletir o que a palavra de Deus está dizendo. Virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Haverá um tempo que vai ter comichões. Haverá um tempo que o povo já não vai querer sentar para ouvir a palavra. Haverá um tempo que o povo já não vai querer seguir os mandamentos de Deus. Haverá um tempo que as pessoas irão querer distorcer a palavra. Pastor, que tempo é este? Nós já estamos vivendo este tempo, Pastor Apolo. Pessoas agora dizendo que já não é mais necessário viver o Antigo Testamento, porque Jesus veio no Novo, e a graça dele me alcançou. Se a graça de Cristo me alcançou, se Cristo levou sobre ele as dores, as enfermidades, se Cristo pagou o preço, agora eu estou salvo, eu posso andar de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque a graça dele me alcançou. Pela sua graça nós fomos salvos. Mas quando nós entendemos que nós temos que andar conforme a tua vontade e o teu querer, o comichão ele já começa nos dias de hoje.
Outrora, ontem eu estava falando sobre isso em Sintra. Eu venho de uma época, missionária Lira, obreira Célia, que o povo percorria longos caminhos, Ramon, para ouvir a palavra. Eu sou da época que minha mãe subia em um jumento, que no interior da Bahia o nome é jegue. Só tinha uma sela, e o outro tinha que colocar um paninho atrás para ir. Chegava todo assado, mas chegava na casa de Deus. Chegava todo sujo, mas chegava na casa de Deus. Chegava cansado, mas não chegava desanimado, mas tinha fervor. O povo contava as horas, contava o dia, para estar na casa de Deus, para estar na presença de Deus. Mas hoje nós temos as facilidades, hoje nós temos o conforto, mas o comichão ele começa a tomar. Pastor, porque agora está difícil cultuar, porque já não pode isso, não pode aquilo. Meu amado, antigamente não podia muitas das coisas que já podem hoje. Antigamente você não tinha o conforto que nós temos aqui. Quando tinha um banco de madeira era muito, Yuri. Mas tinha verdadeiros adoradores que adoravam a Deus em espírito e em verdade. Onde as igrejas já não eram mais um clubinho social, onde eu ia para ver o meu amigo, onde eu ia para ver quem eu gostava. Ah, meu amado, onde eu não parava para olhar se a roupa era velha, se a roupa era nova, se o irmão estava desafinado, se o irmão falava bem, se falava mal. Ia somente para buscar e adorar a presença de Deus. E Deus levantou uma geração naquela época que tem mantido a igreja de pé. Mas eu creio que ainda tem uma geração aqui que ainda busca, que prevalece na presença de Deus. Mas para isso nós temos que viver a essência do Evangelho. Nós temos que viver a palavra de Deus, palavra como essa, uma palavra de confronto, uma palavra de ensino, uma palavra de avivamento. O verdadeiro avivamento não é nós juntarmos pessoas e pularem, e pessoas emocionarem, mas não entender o que Deus está ministrando, o que Deus ele está fazendo. Momentos como este que nós estamos vivendo, era para todas as igrejas instituídas por Deus estarem cheias. Momentos que nós estamos vivendo nessa terra, missionária Lira, era para o povo estar clamando por mais portas estarem abertas, porque as que estão abertas já estão tão cheias que não cabem mais. Se os nossos olhos espirituais verdadeiramente se abrirem, e nós contemplarmos o que está acontecendo no mundo espiritual, Yuri, algo muito sério. Se você pedir a Deus para te dar 1 milésimo de segundo, para você ver o mundo espiritual, eu tenho certeza que você queria se trancar dentro dessa igreja e não sair mais. A guerra que está sendo travada no Médio Oriente, no mundo árabe, a guerra que os Estados Unidos está travando, Israel está travando, meu amado, isso é festa de criança perante a guerra que está sendo travada no mundo espiritual neste momento, pela minha e pela sua vida. A vinda do noivo, ela está próxima. A vinda de Cristo cada vez mais está evidente. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas os sinais eles estão aí. Pastor, mas que sinais é esse? É porque as guerras aumentaram, os rumores aumentaram? Não. O sinal da vinda de Deus está evidente, cada vez mais. Não por causa das guerras, não por causa das pragas, não por causa de terremotos, fenômenos naturais. A evidência que Deus está próximo está porque muitos estão adormecidos.
esfriando na caminhada. Muitos estão parando. E é bíblico. O amor de muitos se esfriariam. Não é o amor de quem já está no mundo, não. É o meu amor se eu não vigiar. É o meu amor se eu não posicionar. É o meu amor se eu não estiver entendendo. Se eu estiver sóbrio. O que nós temos feito? Como nós temos nos preparado para a vinda do noivo? Que tipo de noiva nós estamos sendo? Uma noiva que está aclamando no ano de 2026, para que o noivo ele venha e manifesta poder. Pare agora 30 segundos. E reflita sobre este tema. Ano do clamor. Pela manifestação do poder de Deus. Fecha teus olhos. Imagine agora se Deus descesse do seu sublime trono e entrasse aqui agora e manifestasse o teu poder. Como estaria a minha vida? Como estaria o meu coração? A minha alma, o meu espírito? Manifestação do poder de Deus. Algo acontece. Quem está na presença vai receber poder. Quem está aguardando o noivo com azeite vai queimar, vai fumegar na presença do noivo. Pastor, mas aqueles que não estão na presença, o poder dele consome. O poder dele tira toda impureza. Tudo que não presta. Mas pastor, que Deus é esse? Ele é um Deus de amor, mas eu sei que ele também é justo. O que nós temos feito? Será que o comichão já não começou? Será que o desejo de parar já não começou? Será que a vontade de desistir já não começou? Será que o desânimo já não está caindo? Como está o meu coração? Como está a minha vida? Poder de Deus. Cuidado. Porque o mesmo fogo do Espírito Santo que batiza, ele consome o pecado. Consome a impureza. Pastor, mas eu tenho uma promessa de Deus. E eu sempre ouvi que quem tem promessa não morre. Quem tem chamado não morre. Morre sim, filho. A diferença é que tem pessoas que morrem com chamado posicionado.
e outros desviam dos caminhos. Não dê a voz, não dê ouvido para este mundo. Escute a voz do Espírito Santo de Deus, que te trouxe aqui nessa noite, para cada vez mais te fortalecer, cada vez mais te limpar de toda a impureza. Coloca sobre os teus pés. Vamos chegar aqui à frente, vamos estar clamando. Clame por algo. Clame por um concerto com Deus. Quero convidar a missionária Lira. Muitas das vezes nós nos reunimos e clamamos para Deus operar coisas visíveis, enquanto Deus Ele quer operar, missionária Lira, a sua vontade e o teu querer na nossa vida. E qual é essa vontade, esse querer? Tem doenças que não é na alma, é no espírito. Deus Ele quer abrir portas, mas não é aqui nessa terra. Ele quer abrir portas do céu e fechar portais demoníacos que está dominando a nossa mente, a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos com a gloriosa e a santa paz do Senhor. Amém? Então vamos orar. Soberano e eterno Deus que estás nos céus, nós queremos assim, Senhor, te agradecer por nossas vidas, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos proporcionado dia após dia. Porque sabemos, meu Deus, que deitamos, dormimos e levantamos, porque assim a tua bondade, meu Deus, ela tem se estendido de geração em geração. Nós queremos te agradecer também, Senhor, por todos os livramentos. Queremos te agradecer porque sabemos que para chegar até aqui foi as tuas mãos que nos trouxe. É as tuas mãos, Senhor, que continua nos guiando. É o Senhor que continua nos protegendo. Ora, Senhor, se não fosse a tua misericórdia, o que seria de nós no nosso dia a dia? Porque bem sabemos que as perseguições, Pai amado, tudo, Senhor, que o inferno arquiteta contra as nossas vidas, tem sido, Pai amado, de segundo após segundo. Mas nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós engrandecemos o teu nome, porque sabemos que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Tua palavra diz, Senhor, eu é que sei os pensamentos que pensam sobre vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de maus, para vos dar o fim que esperais. Senhor, todos os dias que nós levantamos, a nossa oração, o nosso pedido pela manhã, assim que abrimos os olhos, é: Deus, cuida da nossa vida, cuida da nossa casa. Deus, livra os nossos, porque sabemos, meu Deus, que a tua vontade, Senhor, ela é permissiva. Meu Deus, nós estamos aqui com o coração, Senhor, inclinados para ti, se alegramos, Pai amado, porque o Senhor nos deu força para mais uma vez estar na tua casa, casa de oração, Senhor, para alimentar, Senhor, o nosso espírito, para fortalecer a nossa alma. Nós estamos aqui, Senhor, como resposta para a nossa carne, dizendo que ela não tem poder sobre nós. Nós sabemos que a labuta do dia, o cansaço do dia vem para nos arrebentar, mas o teu Espírito, Senhor, tem bradado, tem nos fortalecido, tem nos erguido, tem nos esforçado, Senhor, para estar de pé diante de ti.
É por isso, Jesus, que nós queremos te agradecer, porque estamos na tua casa unidos, Senhor, em um só pensamento, em um só propósito, na mesma união, na mesma intensidade, pedindo a ti, Senhor, que a tua misericórdia se renove cada vez mais. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pelo dia de trabalho. Eu te agradeço pela nossa saúde, porque o Senhor nos colocou de pé. Deus, muitos de ontem para hoje desceram à sepultura, mas nós estamos de pé com a nossa casa na tua presença. Muitos foram, Senhor, nos livramentos de hoje, porque sabemos que ciladas, Senhor, foram arquitetadas. Ah, Pai amado, quantas setas malignas, quantos dardos malignos o nosso adversário não intentou contra as nossas vidas. Meu Deus amado, quantas perseguições para chegarmos até aqui, mas de todas elas o Senhor nos fez passar. É o Senhor quem tem nos dado força para derrubar os gigantes. É o Senhor quem tem nos dado força, estratégia para matarmos ursos e leões. É o Senhor quem tem dado força para erguer a nossa voz, bradar, Senhor, e a muralha cair por terra. Pai, continua conosco, nos dando, Senhor, meu Deus amado, o resto de noite abençoada na tua presença. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Senhor, em cima desse altar, que aquele que não estiver, Senhor, mas com força de te buscar, eu te peço que o Senhor venha dar força. Aquele que não está, Senhor, tendo força de se alimentar, Senhor, com a tua palavra, que o Senhor venha segurar pelas nossas mãos, para que venhamos nos alimentar com a tua palavra. Senhor, nos desperta para te buscar, principalmente, Senhor, nos horários, Pai amado, que os teus anjos, Senhor, estão sendo liberados, Pai amado. Meu Deus, nos levanta, Senhor, pelas madrugadas para te buscar. Dê força à nossa carne, dê força ao nosso corpo, para que ela venha, Pai amado, buscar a ti. É o que eu te peço, Jesus, te agradecendo. E a noiva diz: aleluia. Faça assim com as suas mãos, possam receber que o grande amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito seja com todos, não somente agora, mas para todos sempre, todos cantando em uma única voz. Amém. 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 Não vá embora sem cumprimentar o seu irmão.